E se uma câmera fosse descida até um buraco misterioso, tão profundo, tão silencioso e tão estranho, que o que ela capturasse assustasse o mundo inteiro? Isso não é só mais uma lenda da internet. É a história do Buraco do Mel, um lugar cuja existência é negada pelo governo, mas que ainda assim continua fazendo vítimas. Pessoas desaparecem tentando encontrá-lo. De chamadas de rádio assustadoras até uma expedição que sumiu do mapa, esse é o tipo de mistério que encara você de volta. Fica com a gente, porque o que há dentro desse buraco pode te assombrar. Número 1. O Buraco do Mel era só um boato, até milhões ouvirem a verdade. Ninguém imaginava que uma ligação para um programa de rádio em 1997 se tornaria um dos segredos mais estranhos que a internet já trouxe de volta à tona. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando um homem chamado Mel Waters telefonou para o programa noturno Coast to Coast AM, famoso por investigar o inexplicável. Naquela noite, milhões de ouvintes escutaram sua história, e ele lançou uma pergunta que permanece sem resposta até hoje. O que existe no fundo do Buraco do Mel? Mel não ligou para assustar ninguém. Ele não queria fama, nem estava promovendo livro algum. Ele disse apenas que era dono de um terreno perto de Ellensburg, no estado de Washington, e que lá havia um buraco que desafiava todas as leis naturais conhecidas. Não fazia som algum. Ele contou que foi descendo linha de pesca, carretel, por quilômetros e mais quilômetros. Foram mais de 24 quilômetros de linha e nada. Nenhuma superfície, nenhuma água, nenhuma rocha. Apenas escuridão sem fim. Isso já seria estranho o suficiente, mas a história só começou aí. Quanto mais as pessoas investigavam esse buraco sem fundo, mais bizarros eram os detalhes. Mel dizia que os cachorros se recusavam a se aproximar. Número 2. Nem os pássaros voavam sobre ele. Era como se o ar em volta estivesse preso. O clima ao redor do buraco parecia mais denso. Mel disse que os moradores da região jogavam ali de tudo. Geladeiras velhas, lixo e até animais mortos. Mas nada fazia barulho ao cair. Nenhum impacto. Nenhum eco. Nada. O buraco engolia tudo. Depois vieram os relatos de pessoas que moraram na área antes de Mel. Povos indígenas tinham dado nomes àquele lugar. E não usavam nomes à toa. Diziam que era amaldiçoado. Um portal para um lugar que não era feito para humanos. Avisavam para ninguém se aproximar, não por causa de fantasmas ou monstros, mas porque a terra ali era diferente. Eles acreditavam que aquele buraco nem sequer estava realmente no chão. Havia algo antigo, deslocado no tempo. Algumas pessoas tentaram medi-lo com cordas, pedras, ferramentas improvisadas. Não adiantou. Era grande demais. Ninguém nunca chegou ao fundo. Mas todos sentiam a mesma coisa quando terminavam, como se o chão estivesse observando. Número 3. A lenda sumiu, e então ressurgiu. Durante anos, a ligação ficou esquecida entre os arquivos de programas de rádio antigos, até que algo estranho fez tudo voltar com força total. Um conjunto de coordenadas vazou. Uma área incomum apareceu em imagens de satélite. Uma mensagem enigmática em um site de teorias da conspiração dizia: "Nós encontramos." O que antes era apenas uma história para assustar antes de dormir virou obsessão. Gente no TikTok começou a postar vídeos das suas caminhadas pelas florestas do leste de Washington. No Reddit, usuários acompanhavam cada pedaço de terra comprado pelo governo próximo a Manastash Ridge. Pilotos de drone organizaram expedições. Todo mundo queria saber: o buraco ainda está lá? E se estiver, o que tem dentro dele? A diferença agora era que as pessoas não estavam mais só contando histórias. Elas tinham tecnologia, guinchos, câmeras, drones, sensores. Número 4. A nova missão era registrar tudo, e foi exatamente isso que tentaram fazer. Mas antes da câmera apagar, algo aconteceu. Um evento que Mel já tinha avisado anos antes. Pessoas do governo apareceram. Agora pense. Se as leis da ciência dizem que o Buraco do Mel não pode existir, por que o governo agiu tão rápido para encobrir tudo? E por que Mel sumiu logo depois? Número 5. Quanto mais fundo, mais silêncio. Quando Mel contou sua história pela primeira vez, os especialistas correram para desacreditar, não com argumentos, mas com fatos. Um buraco como o que ele descreveu não poderia existir. Pela física, pela geografia, pelo que sabemos da crosta terrestre. Quanto mais fundo você cava, mais quente e denso tudo fica. A rocha começa a se mover, derreter, esmagar. Se fosse possível cavar em linha reta por mais de alguns quilômetros, a pressão destruiria tudo.
E mesmo assim, Mel afirmou que desceu quase 25 quilômetros de linha de pesca, sem encontrar nada. Compare isso com o poço super profundo de Kola, na Rússia. O buraco mais profundo já escavado pelo ser humano. Foram necessários 24 anos para cavar pouco mais de 12 quilômetros. E eles tiveram que parar por causa do calor. Os instrumentos simplesmente pararam de funcionar. A rocha se comportava como plástico derretido. Era um ambiente hostil, impossível de medir corretamente. Geólogos riram quando Mel disse que usou uma roldana e uma corda de pesca para criar um buraco no quintal mais do que 2 vezes mais fundo. Nenhum deslocamento de material, nenhum tremor, nenhuma instabilidade na superfície. Os cientistas sabiam, o buraco do Mel era impossível. Mas, se fosse tão fácil provar isso, por que o governo não ignorou? É aí que tudo começa a dar errado. Mel afirmou que, depois de sua primeira aparição pública, carros sem identificação começaram a aparecer perto de sua casa. Número 6. O cerco ao buraco e ao Mel. Mel notou marcas de pneus onde não deveria haver nada, pegadas de botas pesadas, pessoas observando à distância, até que, certo dia, ao voltar para casa, encontrou tudo bloqueado. Homens de roupa amarela, parecidos com equipes de contenção, estavam lá, com pranchetas nas mãos. E nenhuma explicação. De repente, ele não podia mais acessar sua própria propriedade. O motivo oficial? Preocupações com segurança, disseram. Alegaram que um avião teria caído ali perto, mas Mel não viu nenhum destroço, nenhum resgate, nenhuma reportagem. Então veio a proposta. Mel afirma que lhe ofereceram uma quantia alta, $25 mil por ano, com uma condição: sair do país e nunca mais falar sobre o buraco. E mais, se recusasse, as coisas poderiam ficar bem difíceis para ele. A pressão não parava. Mel contou que um oficial chegou a afirmar que haviam encontrado um laboratório ilegal em suas terras. O tipo de acusação que, mesmo falsa, poderia condenar alguém à prisão perpétua. Fosse verdade ou apenas intimidação, o recado era claro: saia, ou vai desejar ter saído. E foi exatamente isso que ele fez. Pegou um avião rumo à Austrália, nada de julgamento, nada de escândalo. Ele simplesmente desapareceu. Número 7. O retorno do silêncio. Anos se passaram. Mel ficou fora do radar, até que de repente, em 2002, ele reapareceu. Ligou novamente para o mesmo programa de rádio, mas sua voz não era mais a mesma. Estava mais calma, lenta, confusa. Dizia que não se lembrava de tudo. Tinha cicatrizes no corpo que não conseguia explicar. Relatava ter acordado em lugares desconhecidos, sem saber como chegou ali, como se partes de sua vida tivessem sido apagadas. Mesmo assim, Mel ainda acreditava em tudo o que tinha dito. E não falava apenas do buraco em Washington. Ele revelou a existência de um segundo buraco, no deserto de Nevada, um local ainda mais vigiado e muito mais perigoso. Dessa vez não se tratava de linhas de pesca ou silêncio estranho. Havia algo lá dentro. Algo que não apenas desafiava as leis da geologia. Número 8. A internet acorda. Muita gente pensou que a história desapareceria junto com Mel após aquele último contato em 2002. Mas a internet não esquece. A lenda do buraco do Mel ganhou nova vida anos depois, não no rádio, mas nas redes. Começou com uploads. Alguém editou as entrevistas originais de Mel e transformou em vídeos assustadores com títulos como "O buraco mais profundo da Terra que o governo não quer que você encontre". A partir disso, surgiram fios no Reddit, com cronologias, mapas e teorias apresentadas como se fossem investigações de crimes antigos. No TikTok, jovens contavam a história sobre imagens de florestas enevoadas e trilhas perdidas. O aplicativo incentivava: "Você tem coragem de ir até lá e ver com seus próprios olhos?" O interesse não era mais simples curiosidade, era obsessão. Então veio um comentário discreto perdido num canto escuro da internet que mudaria tudo. Um usuário chamado Depthwalker33 publicou uma imagem de satélite e uma lista de coordenadas GPS. À primeira vista, parecia só mais uma parte da mata próxima a Manastash Ridge, em Washington. Mas ao dar zoom, lá estava. Uma área perfeitamente redonda, sem árvores, sem grama, sem caminhos de entrada ou saída. Parecia que o chão tinha sumido. Nada de sombras, nada de sinais. Um buraco careca no meio da floresta. Usuários cruzaram o local com registros públicos. E de forma estranha batia com as instruções vagas que Mel tinha dado no final dos anos 90. Número 9.
As imagens começaram a mudar. Quando as pessoas começaram a investigar mais a fundo, as imagens de satélite ficaram borradas. Como acontece com bases militares secretas em ferramentas de mapas públicos. Aquilo foi a prova que muita gente nem sabia que queria. E a internet pegou fogo. Os comentários explodiram com teorias. Alguns diziam que o buraco tinha sido feito por alienígenas. Outros acreditavam que era um local de testes de armas gravitacionais. Ou talvez uma fenda espacial deixada por uma civilização antiga. Alguns acreditavam que era um tubo de lava vertical que ia até o manto da Terra. Outros achavam que era invenção pura, ou criação de algo não humano. Teve quem dissesse que o buraco era uma fenda dimensional, um lugar onde a realidade fica mais fina. A razão de objetos não fazerem som ao cair? Eles não estavam caindo, estavam sendo desfeitos, indo para outro lugar ou outro mundo. Talvez por isso o governo tenha agido tão rápido, não porque era fundo, mas porque era aberto demais. Número 10. A expedição final. 10 anos atrás, tudo isso seria considerado maluquice. Mas agora, com drones e mochilas tecnológicas, qualquer um podia investigar. E as pessoas começaram a sair da internet e entrar nas matas de Washington. Pequenos grupos começaram a se formar. Gente com drones, lidar, sensores de calor, radares subterrâneos. Não era só caçador de fantasmas ou adolescente curioso. Eram engenheiros, cientistas amadores, ex-militares interessados em sobrevivência. Eles não queriam mais provas em fóruns. Eles queriam estar lá, ver com os próprios olhos, gravar com seus próprios equipamentos. Os primeiros relatos surgiram. Um grupo contou que o GPS ficou desorientado próximo à área. Outro disse que o drone perdeu o sinal assim que passou pela clareira. Um dos integrantes afirmou sentir pressão no peito ao se aproximar do centro. Outros ouviram estática nos microfones, mesmo sem eletrônicos por perto. Número 11. A câmera entra no buraco. Eles não levaram suposições, levaram planos, maletas de aço, equipamentos dignos de laboratórios militares. Nada de celulares e lanternas. Era 2023 e finalmente alguém ia descer uma câmera no buraco. Desde que Mel o fizera com linha de pesca. Eram 5 pessoas. Produtores, operadores de drone e céticos, acostumados a buscar segredos como esse há anos. O único objetivo: descer até onde desce, registrar tudo e garantir que nada fosse deixado de fora. Sem transmissão ao vivo, sem pedido de likes. Não era sobre fama, era sobre prova. Na beira da clareira montaram o equipamento. Um drone personalizado, resistente a alta pressão, com conexão de dados ao vivo, câmera em 4K com visão noturna, sensores térmicos e infravermelhos. O cabo, desenvolvido para resistir a calor, tensão e interferência. Tudo foi testado 2 vezes antes da missão. Nada podia dar errado. Não ali. Na manhã seguinte, tudo estava pronto. Uma névoa cobria o drone que piscava luzes antes do guincho começar a soltá-lo. Primeiro desceu a câmera, depois o fio grosso e afundou na escuridão. Todos ao redor da tela, observando. O sinal era limpo, estável, nenhuma interferência. O que a câmera mostrava era perturbador. Número 12. As paredes do buraco não pareciam naturais. Nos primeiros 100 metros de descida, tudo o que a câmera captava eram paredes de pedra lisas e brilhantes. Lisas demais. Dava a impressão de que não foram formadas por processos naturais, pareciam cortadas, moldadas, como se alguém tivesse escavado aquilo com precisão cirúrgica. Nenhuma marca de animais, nenhum traço de raízes, nada de poeira ou sinais de erosão. Apenas um silêncio absoluto. O silêncio era tão denso que parecia pesar. No áudio não havia nada. Nenhuma corrente de ar, nenhum som de fricção, apenas um vazio que preenchia tudo. Então, de repente, a temperatura começou a cair. Não devagar, mas de forma drástica. Os sensores começaram a piscar. A temperatura ao redor do drone caiu para níveis comparáveis aos encontrados em geleiras polares. Mas o fio não congelava, nem sinal de condensação. O time ao redor do monitor não dizia uma palavra. Apenas observavam os números despencarem enquanto a transmissão seguia firme. Quando a câmera alcançou os 300 metros, algo brilhou no fundo da imagem. Um clarão. Número 13. Um brilho que respirava. Não era uma explosão de luz. Era um brilho contido, pulsante, como se tivesse um ritmo. Como se respirasse. A câmera foi direcionada e ajustada para capturar a origem, mas não havia nada visível onde a luz batia. Ela vinha de dentro,
de algum ponto além do que os olhos podiam ver. O brilho piscou de novo, mais forte. Depois, sumiu. Aos 400 metros, o brilho retornou, mas desta vez refletia como vidro polido. A parede parecia se mover. As cores da imagem começaram a se distorcer e os sensores magnéticos captaram uma onda real, leve, mas presente. Uma alteração no campo elétrico ao redor. O visor da bússola se desestabilizou. O drone começou a se deslocar. Não para os lados, mas como se o espaço estivesse se esticando. O grupo permaneceu concentrado, registrando cada segundo. Mas o silêncio agora parecia vivo. Não era apenas a ausência de som. Era a presença de algo invisível. Algo que observava. Foi então que tudo parou. Exatamente aos 580 metros. Algo apareceu na tela. Número 14. A presença. Não foi uma falha de imagem, nem distorção. Era uma forma. Uma silhueta alta e fina. Estava ali entre a lente da câmera e a parede. Não se mexia, não tinha rosto, nem cor definida, mas era real, firme, presente, como se estivesse esperando, e então o sinal caiu, sem aviso, sem estática. Apenas escuridão total. A transmissão foi interrompida. Nenhum dado entrou, nenhum comando saiu. O equipamento estava morto, mas o cabo permanecia esticado, intacto. O guincho foi acionado. Lentamente começaram a puxar de volta. Não havia nada na ponta, nenhum drone, nenhuma câmera. Apenas silêncio. Novamente. O grupo se afastou. Número 15. O vídeo mudou tudo. Eles não estavam assustados por terem falhado. Estavam assustados porque sabiam que tinham visto algo que não deveria estar lá. Voltaram para a base. Reviraram o vídeo, quadro a quadro. Analisaram cada sombra, cada clarão, cada detalhe. Estabilizaram, ampliaram, desaceleraram. E o que encontraram não era apenas estranho. Era impossível. Número 16. Um piscar no escuro. O vídeo durou pouco mais de 10 minutos antes da queda do sinal, mas isso bastou. Tudo que a equipe acreditava sobre o buraco do Mel precisou ser reavaliado. Quando o vídeo viralizou na internet, não apenas chamou atenção, causou um colapso. À primeira vista, o material parecia tranquilo. A câmera descendo suavemente. As paredes polidas, o silêncio total. Mas, quadro a quadro, as coisas ficavam mais estranhas. A temperatura foi o primeiro alerta. Os sensores claramente funcionavam, pois captaram uma queda brusca. Frio extremo, onde deveria haver calor crescente conforme dita a ciência. Então surgiram os clarões. Pulsantes, como código, como respiração. Alguns quadros mostravam brilhos nas paredes. Reflexos parecidos com fogo batendo em obsidiana, mesmo com a única fonte de luz sendo o drone. Apesar de tudo estar frio, a câmera infravermelha captou bolsões de energia no ar, como sombras térmicas flutuantes. Número 17. O som que não deveria existir. Aos cerca de 500 pés de profundidade. Aproximadamente 150 metros, sons começaram a surgir. Um zumbido lento, que foi aumentando. Não era interferência técnica. Era natural. Como se algo vibrasse dentro da pedra. Depois, o zumbido se quebrou em pulsos curtos de baixa frequência. Alguns usuários disseram que pareciam sussurros. Análises espectrais do som mostraram padrões de onda que não correspondiam a nenhuma linguagem conhecida. Alguns disseram que parecia sonar, outros como fala humana invertida, esticada e camuflada por camadas de distorção. Então veio o movimento, quase imperceptível, uma variação de brilho no fundo. Algo estava entre a câmera e a parede escura. A mudança foi tão sutil que só apareceu quando o vídeo foi desacelerado. A forma era alta, fina, como uma pessoa feita de sombra líquida. Não se moveu, não flutuou, apenas apareceu. E então, tudo escureceu. O quadro congelou. O fluxo de dados foi interrompido. Número 18. O vídeo sumiu da rede. O vídeo foi publicado primeiro por um dos membros da equipe em um site privado, mas não demorou para ser copiado, baixado e espalhado por Twitter, YouTube, Reddit e Discord. E aí começou o caos. Usuários relataram que suas contas foram banidas assim que subiram o vídeo. Outros disseram que o arquivo corrompia ao ser enviado. Várias pessoas afirmaram que seus HDs foram apagados da noite para o dia. Um usuário relatou que recebeu uma notificação de remoção de conteúdo, vinda de uma agência desconhecida, sem nome de contato. Mesmo assim, o vídeo continuava surgindo, em versões cortadas, com nomes diferentes, em canais novos. Gente que não conseguia parar de assistir.
Alguns afirmavam ter visto uma segunda figura, menor, no fundo da imagem. Outros se fixaram no clarão que precedia o apagão. Disseram ter visto olhos que refletiam a luz. Estudiosos do paranormal apelidaram o fenômeno de vazio sensível. Já entusiastas da tecnologia o chamaram de anomalia autoconsciente. Número 19. Teorias além da lógica. Alguns sites de conspiração afirmaram que aquilo fazia parte de uma rede de cofres subterrâneos que monitoravam a humanidade desde as profundezas. Então começaram a surgir teorias vindas até de pesquisadores sérios, embora anonimamente. Uma delas dizia que o buraco seria uma dobra dimensional invertida, um lugar onde as leis da física se viravam pelo avesso. Outra ideia sugeria que o campo eletromagnético ali se comportava como uma câmara de eco quântica, onde fragmentos de tempo e espaço ficavam presos, girando em ciclos. Uma das teorias mais extremas dizia que o drone não caiu, mas foi deslocado lateralmente. Ou seja, o que a câmera mostrou não foi profundidade, mas distância em outra camada do espaço. No entanto, a hipótese mais assustadora foi a que convenceu mais gente. Aquilo não era um buraco. Parecia um cofre, uma caixa selada, um cadeado muito antigo. E o que quer que estivesse ali dentro nunca deveria ter sido visto. Com o tempo, o mistério se aprofundou. As pessoas queriam respostas, mas quanto mais assistiam, mais dúvidas surgiam. Ninguém sabia o que piscou. Ninguém entendia por que o campo magnético havia mudado. Ninguém conseguia explicar por que postar o vídeo fazia computadores falharem. Era como se algo não quisesse ser revelado. Número 20. E se o buraco nunca quisesse ser encontrado? Quando o vídeo caiu no domínio público, não houve alarde, não houve manchetes, mas havia um silêncio pesado, um silêncio errado. A comunidade online, que antes discutia o assunto fervorosamente, de repente ficou quieta. A equipe que desceu a câmera, os 5 que captaram a figura piscando nas profundezas, simplesmente sumiu da internet. Perfis bloqueados, contas paradas, nenhuma atualização, nenhuma explicação, como se o tempo tivesse parado para eles. Pessoas que tentaram entrar em contato disseram que mensagens e ligações ficaram sem resposta. Eles estavam ali um dia, e no outro, não mais. O vídeo ainda existia em versões espelhadas, mas muitos dos canais que o hospedavam desapareceram. Não foram apenas derrubados, foram apagados por completo. Servidores desligados, arquivos corrompidos e, o mais estranho, notificações de violação de direitos autorais começaram a circular, mesmo sem nenhum registro oficial de quem detinha esses direitos. Nos bastidores surgiram boatos. Pessoas teriam sido contatadas e forçadas a remover o vídeo. E se recusassem, sofreriam consequências. Alguns servidores relataram falhas irreversíveis. Canais sumiram do mapa, sem receber sequer uma justificativa oficial. Número 21. O bloqueio do governo. Depois disso, a área ao redor de Manastash Ridge, local que seria o verdadeiro buraco do Mel, foi isolada. Uma cerca foi instalada às pressas. Os mapas de satélite voltaram a ficar borrados, exatamente como haviam ficado após o post de Depthwalker 33. Viajantes e campistas que passaram próximos ao local relataram ter visto SUVs pretos parados em ângulos estranhos, caminhões sem placa escondidos entre as árvores, homens desconhecidos patrulhando a região com rádios, mas sem farda. Nada de guardas florestais, nenhum agente ambiental, nenhum comunicado oficial. As pessoas eram simplesmente afastadas. E quem perguntava, não perguntava de novo. Era como se o mundo inteiro tivesse feito um acordo silencioso. O que quer que vivesse naquele buraco, ou o que quer que observasse lá de dentro, não deveria estar em jornais, nem em vídeos virais. Aquilo pertencia ao subterrâneo, ao esquecimento. E assim, Mel Waters sumiu mais uma vez. Após seu breve reaparecimento em 2002, em que falou sobre lapsos de memória, cicatrizes e um segundo buraco em Nevada, ele nunca mais entrou em contato com ninguém publicamente. Pouco antes de desaparecer de vez, Mel deu uma última pista. Ele mencionou um terceiro buraco, em algum lugar secreto. Talvez fora dos Estados Unidos. Disse que o que fora encontrado em Washington e Nevada era só parte de algo muito maior. Muito mais antigo. E infinitamente mais perigoso do que qualquer um imaginava. Mas ele nunca terminou esse pensamento. Número 22. Mel foi apagado. Tentaram rastreá-lo. Nada foi encontrado. Nenhum registro de passaporte, nenhum documento legal, nenhuma declaração de imposto.
Seu nome sumiu dos registros de propriedade, assim como aconteceu após seu primeiro sumiço. Sua casa ficou vazia. Sua trilha foi interrompida. Ninguém sabe se ele foi embora por vontade própria, ou se foi levado. Mas uma coisa é certa: Mel, o vídeo e a Terra não estão perdidos. Foram apagados. Talvez essa tenha sido sempre a intenção: esconder não apenas um buraco no solo, mas tudo o que ele representa. O vídeo mostrava mais do que sombras piscando e quedas de temperatura. Ele sugeria que o buraco estava vivo, que observava, que respondia. Algo pulsava nas luzes como um coração. O som murmurava como se estivesse tentando aprender a falar. A forma não se aproximava nem se afastava. Ela apenas aparecia, como se sempre tivesse estado ali. As teorias continuam se espalhando. Algumas dizem que o buraco é um tipo de sensor biológico, enterrado há muito tempo para monitorar a humanidade. Outras sugerem que é uma prisão, mas não para manter algo de fora, e sim para impedir que algo de dentro escape. Há relatos de outros buracos. Uma grade global. Padrões de energia semelhantes espalhados por diferentes partes do mundo. Alguns acreditam que esses buracos estão conectados por vias que não conseguimos ver. Outros ainda acreditam que esses buracos nem são entradas, mas sim entidades inteligentes que se disfarçam de entradas apenas para atrair quem olha e devorá-los. Agora que não há mais equipe, nem Mel, nem registros oficiais, nem vídeos que durem mais de algumas horas online, sobra apenas uma pergunta, repetida em cada canto onde essa história é contada. E se o buraco do Mel nunca foi só um buraco? E se o problema nunca foi o quão fundo ele vai, mas sim, o que pode sair de lá? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!